Quando você pressiona play, não está iniciando um vídeo, está abrindo uma janela para o sobrenatural. Cada imagem, cada frame foi cuidadosamente tecido para transcender a tela do seu celular, tablet ou da TV e tocar o invisível que habita seu lar, seu quarto, seu coração. O cenário não é um simples fundo gravado, é um santuário digital, onde o divino e o humano se entrelaçam em cores, luzes e símbolos que falam à alma, não aos olhos. A noite cai como um véu pesado sobre sua casa. O silêncio, antes acolhedor, agora ecoa como um corredor vazio onde passos invisíveis se arrastam. Você sente, não vê, mas sente, uma presença que não pertence ali. As sombras se alongam nas paredes, não mais moldadas pela luz do abajur, mas por algo mais antigo, mais frio. O ar está carregado de um peso que não se dissipa, como se as próprias paredes respirassem em sussurros roucos. Você tenta orar, mas as palavras morrem na garganta. O medo, afiado como uma lâmina, corta sua fé em pedaços. É nesse exato momento, enquanto o relógio marca a hora em que o mundo parece paralisar, que você ouve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A voz não vem de fora, brota do seu peito como um fôlego esquecido. As cortinas estremecem sem vento. Uma corrente de ar gelado envolve seus pés, mas você não recua, porque agora sabe, há uma guerra sendo travada nas regiões celestiais, e o Salmo 91 não é um poema, é uma espada. Imagens invadem sua mente. Garras retraindo-se de portas, vultos recuando de janelas, vozes roufenhas engasgando-se em meio a gritos de derrota. Cada sílaba do Salmo 91 é um golpe de martelo nas portas do inferno. Não temerás o terror da noite. E a escuridão, que há pouco sugava sua coragem, começa a rachar. Raios de luz dourada filtram-se pelas frestas, não do sol, mas de asas que você não pode ver, de seres que não ousam se revelar. Você ouve o ruído de correntes se partindo. Não no físico, mas lá onde o inimigo tecia suas armadilhas há meses. O perfume de incenso invade o ambiente. Não o incenso que queima, mas o que se eleva de lábios trêmulos que ousaram declarar: ele te cobrirá com as suas penas. E de repente você entende. A casa não está assombrada, está sendo disputada. Mas há uma ordem nesta noite caótica. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. E o inesperado acontece. O medo, que minutos antes lhe paralisava o sangue, transforma-se em fúria sagrada. Você ergue a voz, não em desespero, mas em autoridade. Repete as palavras, não como súplica, mas como decreto. Pisará o leão e a cobra. E algo lá fora estremece. Vidros rangem, o vento uiva, mas não como ameaça, como um adversário em fuga. Quando a última palavra ecoa, a casa não é a mesma. O silêncio agora é pleno, não de vazio, mas de paz que excede a lógica. Você não precisa ver para crer. O salmo não foi recitado, foi disparado. O Salmo 91 não nasceu em um papiro, mas no campo de batalha, escrito sob céus rasgados por gritos de guerra e terras manchadas pelo sangue de homens que carregavam o peso de reinos em colapso. Era uma época em que a morte não batia à porta, arrombava-a. Reis caíam, impérios desmoronavam, e até os mais corajosos tremiam diante de epidemias que varriam cidades como foice em trigal. Nesse caos, enquanto a humanidade engatinhava entre ruínas, um homem, talvez Davi, talvez um anônimo de alma incendiada, ouviu o sussurro de Deus nas entranhas do desespero. Era um tempo em que os inimigos não se escondiam atrás de máscaras, mas rugiam em campos abertos, leões famintos, serpentes venenosas, exércitos com lanças afiadas. Mas havia um mal maior, invisível, que nenhuma espada podia deter. O terror que corrói a alma, a angústia que transforma noites em labirintos sem saída, o pavor que faz até os valentes se encolherem sob mantos. O Salmo 91
não foi escrito para dias de paz. Foi forjado no fogo da urgência, quando a única escolha era crer ou perecer. Imagine Davi, fugitivo, escondido em cavernas úmidas, enquanto o eco de soldados sanguinários ressoava nas paredes de pedra. Ou pense nos hebreus no deserto, cercados por escorpiões e sede, sob um sol que parecia querer carbonizar sua esperança. Em meio a isso, o Salmo surgiu não como poesia, mas como um código de sobrevivência. Cada versículo era um elo de uma corrente que ligava o céu à terra. Uma promessa de que mesmo quando o chão treme, há um abrigo inalcançável para as garras do caos. Sob suas asas você encontrará refúgio. Essa não era metáfora para mentes piedosas. Era a realidade crua de quem via falcões mergulharem sobre presas e sabia: há um predador maior, mas também um protetor mais poderoso. As setas que voam de dia eram reais. Flechas incendiárias, palavras maldosas, pragas que chegavam sem aviso. O Salmo não negava o perigo, o transcendia. Revelava que há uma dimensão onde o visível e o invisível colidem, e só os que se agacham sob as asas do Eterno sobrevivem à colisão. Hoje, as guerras mudaram de forma, mas não de essência. As serpentes não estão no chão, mas nas telas que você toca. Os leões não rugem em savanas, mas em corredores de poder onde almas são devoradas. As setas são notícias que envenenam sua paz, diagnósticos que cortam sua fé, traições que sangram sua confiança. E ainda assim, o Salmo 91 permanece, inalterado, intocado pelo tempo, porque Deus não escreveu versículos. Um pacto que diz: enquanto você respirar, há um lugar onde a morte hesita, onde o medo se desintegra, onde o mal recua. Não é um mantra para os fracos, é um hino de guerra para os que ousam crer que há mais proteção em uma sílaba santa do que em todos os exércitos da terra. O contexto do Salmo 91 é o seu contexto, a guerra dele é a sua guerra. E a promessa? A oração não é um murmúrio, é um martelo. E martelos não batem uma vez, eles golpeiam até rachar o ferro, até dobrar a resistência, até que o inimigo, seja de carne ou de sombra, se renda ao ritmo implacável da fé. O Salmo 91, neste vídeo, não será recitado. Será martelado em 3 ciclos sagrados, cada um mais profundo que o anterior, cada um abrindo fissuras no reino das trevas. Primeiro ciclo, a declaração do escudo. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas encontrarás refúgio. A voz começa suave, quase um sussurro, como se Deus estivesse inclinando-se para sussurrar segredos celestiais em seu ouvido. As palavras são lançadas como sementes no solo do Espírito. Você sente o calor da primeira centelha, uma leveza nos ombros, como se mãos invisíveis estivessem removendo pesos que você nem sabia carregar. Nenhum mal te atingirá, ecoa, e algo dentro de você se contrai. É a dúvida sendo expulsa à força. Segundo ciclo, a espada da autoridade. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Agora a voz se ergue. Não é mais um homem falando, é um general dando ordens às hostes angelicais. As sílabas são afiadas, cortantes. Cada palavra é um golpe nas muralhas do inferno. Você ouve em sua mente o estrondo de portões sendo arrombados. O leão, a depressão que ronda sua casa, rosna, mas recua. A cobra, as mentiras que envenenaram seus relacionamentos, silva, mas se contorce em agonia. A repetição não é por acaso, é o som de correntes quebrando. Terceiro ciclo. O fogo da consumação. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei. Aqui, a oração explode em chamas. A voz não pede, exige. A repetição do Salmo 91 pela terceira vez não é redundância. É o momento em que o divino atravessa o véu. O ar fica pesado, eletrizado. Sua pele arrepia. Você não está mais num quarto, num celular, num mundo físico.
está no campo de batalha onde anjos e demônios colidem, e cada repetição é um grito de guerra que amplifica o raio de destruição. As promessas bíblicas deixam de ser versículos, tornam-se facas cravadas no pescoço de toda a opressão. A cada repetição, uma camada do invisível é rasgada. A primeira oração abre brechas, a segunda derruba muralhas, a terceira incendeia o que sobrou. E quando o vídeo termina, algo mudou. O ar está mais leve. Os cantos da sua casa, que antes escondiam sombras, agora brilham com uma luz que não vem da lâmpada. Você não precisa ver para saber. O inimigo fugiu. No centro, a Bíblia aberta não é um objeto, é um altar. Suas páginas, marcadas pelo tempo, brilham com uma luz própria, como se cada letra do Salmo 91 fosse impregnada de fogo sagrado. Quando as palavras "Ele te cobrirá com suas penas" são declaradas, as páginas agitam-se como asas prestes a decolar, e você sente, não vê, o bater dessas asas no ar ao seu redor. É como se o próprio texto saltasse da tela para envolver seu ambiente em um manto de proteção celestial. À esquerda, a cruz de madeira áspera não é estática, é um portal. Quando a oração atinge o clímax, a cruz irradia raios de luz prateada que se espalham como raízes pela tela, alcançando os cantos mais escuros da sua casa através da tela. Esses raios não iluminam, consagram. Eles marcam portas, janelas e corredores com símbolos hebraicos que brilham por um instante antes de desaparecerem, deixando para trás uma sensação de santidade impressa nas paredes. Nos cantos da tela, onde as sombras parecem se esconder, movimentos sutis capturam sua atenção. São vultos que retrocedem, formas que se dissipam como fumaça sob o vento do espírito. Você não vê anjos, mas percebe sua presença nas dobras da luz. Uma asa aqui, um reflexo ali, como se o vídeo fosse apenas um véu fino sobre uma realidade paralela onde guerreiros celestiais marcham ao seu redor. E então, as chamas azuis. Fogo que não queima, mas purifica. Quando o círculo de fogo irrompe no chão do cenário, envolvendo a Bíblia e a cruz, é impossível não fechar os olhos por um instante, porque aquelas chamas não são efeitos especiais. São a mesma labareda que ardeu na sarça de Moisés, o mesmo fogo que desceu no Monte Carmelo. Elas não consomem madeira ou papel, consumem medo, dúvida, opressão. E se você observar atentamente, verá, nas brasas azuis, rostos sorridentes, ancestrais de fé, mártires, profetas, todos sussurrando em uníssono: você não está só. A transformação da luz no cenário não é apenas técnica, é uma metáfora da jornada espiritual. Começa na penumbra, como sua vida antes da oração, incerta, sombria, cheia de perguntas sem resposta. Mas, ciclo após ciclo do Salmo 91, a luz cresce. O amanhecer dourado que envolve o apresentador no final não é apenas iluminação de estúdio, é a Shequina, a glória palpável de Deus, a mesma que encheu o templo de Salomão. E quando a câmera captura, no reflexo do espelho, anjos escrevendo Ikababuá nas paredes da sua casa, você entende? Este vídeo não é entretenimento, é uma ferramenta de guerra espiritual. Cada elemento visual foi projetado para reprogramar sua percepção, para mostrar que o invisível é mais real que o concreto, que sua casa não é 4 paredes, mas um território disputado, que a Bíblia não é um livro, mas um escudo, que a cruz não é um símbolo, mas uma espada. E quando a tela escurece, a última imagem não é um simples fade-out, é um convite. As palavras "Deus está aqui" piscam em hebraico antigo, como uma assinatura divina. Você desliga o celular, mas a luz persiste, não nos olhos, mas no espírito. Porque agora, toda vez que a escuridão tentar avançar, você se lembrará. A tela não é apenas um retângulo de pixels, é um portal. E nesta oração, cada frame foi projetado para rasgar o véu entre o humano e o divino, fazendo você ver o invisível. As imagens não ilustram, manifestam.
A Bíblia aberta, o livro que respira. No centro do cenário, uma Bíblia antiga, páginas amareladas, aberta no Salmo 91. Mas não é papel estático. As letras pulsam em dourado, como se cada J e tio fossem veias de ouro líquido. Quando a voz declara: sob suas asas encontrarás refúgio, as páginas se agitam como asas de um falcão prestes a decolar. Você jura ver penas caindo da tela e pousando em seu colo. A cruz que sangra luz. À esquerda, uma cruz de carvalho, áspera e sem adornos. Mas quando as palavras "nenhum mal te atingirá" são proclamadas pela segunda vez, a cruz começa a sangrar luz. Não uma luz suave, uma claridade que faz sombras recuarem como animais acuados. Sua visão se ajusta. Não é a cruz que brilha, são os pregos, derretendo-se em rios de prata viva, escorrendo para formar um círculo de proteção ao redor da cena. Anjos nas sombras, o que você não deve ver, mas sente. Nos cantos escuros da tela, vultos se movem. São silhuetas alongadas, olhos vermelhos que piscam e desaparecem. Mas, a cada ciclo da oração, as sombras são empurradas para trás por uma onda de luz dourada. No terceiro ciclo, você ouve o ruído, asas batendo rápido como um exército de querubins em formação de batalha. A câmera não os mostra diretamente, mas por um frame, você quase vê a ponta de uma asa branca cruzar o canto superior direito. É o suficiente para seu coração acelerar. O círculo de fogo, efeito milagroso. Quando a voz grita: pisarás o leão e a cobra, um círculo de chamas azuis irrompe no chão do cenário. Não são chamas normais, queimam sem consumir como a sarça de Moisés. Dentro do círculo, imagens em split screen. De um lado, um leão de juba flamejante recuando. Do outro, uma serpente negra se contorcendo até virar pó. O fogo não é CGI, é um sinal. E se você pausar o vídeo no segundo 2:34, verá o rosto de um anjo refletido nas chamas, como na visão de Ezequiel.